Graça e paz, meus queridos. Eu hoje trazendo aqui mais uma palavra sobre herança espiritual. Eu quero ler um verso da palavra de Deus que se encontra na carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Esse texto que nós costumamos usar muito para pregar o evangelho, para falar sobre o resgate do homem pecador, do homem que precisa de salvação. Mas esse texto tem uma outra lição muito importante, onde ele fala das heranças. E eu já comentei num outro vídeo aqui sobre essas heranças, ainda que ligeiramente. E agora eu quero dar mais uma palavra sobre a questão das heranças espirituais, porque as heranças espirituais, elas existem, que nós venhamos a crer ou que não depende se eu creio ou não creio. Nós temos 3 tipos de herança. Nós temos aqui, primeiramente, herança física. Todos nós temos herança física, somos parecidos com nossos pais fisicamente, maneira de andar, maneira de vida. Nós herdamos a aparência, né? Que é a herança física. Você já viu alguma pessoa dizer assim: olha, se eu não conhecesse seu pai ou não conhecesse sua mãe, eu já teria conhecido, porque olhando para você, ou melhor, olhando para eles é a mesma coisa de estar vendo você. Não é? As pessoas não usam muito isso? Então, isso é a herança física. As mulheres, por exemplo, têm uma facilidade maior com isso. Quando elas vão visitar crianças recém-nascidas, sempre dizem: olha o dedo, olha o olho, o cabelo parece com o pai ou com a mãe, né? Por causa da herança física, né? Muito bem. E todos nós concordamos que nós temos herança física. Somos muito parecidos com nossos pais. Cor da pele, a forma do cabelo, uma série de coisas que eu quero apenas ficar aqui nessa superfície mesmo. A minha ideia não é aprofundar nessa questão da herança física. E nós temos também um outro tipo de herança, que é a herança psicológica. Todos nós herdamos herança psicológica, somos psicologicamente muito parecidos com nossos pais. Agora, depois dessas 2 heranças, nós nem sempre percebemos que existe uma terceira herança que herdamos. Nós herdamos a herança física, herdamos a herança psicológica e herdamos a herança espiritual. No texto que nós lemos, o apóstolo, ele diz que nós não fomos resgatados do pecado, nem com ouro, nem prata. Não foi com isso que vocês foram resgatados da vossa maneira, vossa vã maneira de viver.
que herdamos dos nossos pais. Estava me balançando aqui o telefone, mas veja bem, deixa eu ler novamente. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, presta atenção nessa frase, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, existe uma tradição, né? Existe uma tradição que nós recebemos dos nossos pais. E essa tradição, ela está ligada à vida espiritual. Porque nós herdamos as crenças dos nossos pais e essas crenças, elas vão se perpetuando, passando de pai para filhos, e assim ela vai andando. Então, nós cremos naquilo que eles nos ensinaram. Se nós fomos ensinados a obedecer a palavra de Deus, o Evangelho, sem dúvida, nós vamos orar, vamos glorificar a Deus, crer naquilo que a Bíblia diz pela fé. Se nós tivermos outro tipo de ensino, que não seja as Escrituras, nós vamos acreditar naquilo que nossos pais nos ensinaram e vamos herdar a herança espiritual deles. Por esse motivo, quando há maldição nessas heranças, quando se identifica, elas andam também na nossa família, por causa da herança. E o que as pessoas não entendem é que não é o fato de você merecer ou deixar de merecer. A questão é porque nós somos filhos. E a Bíblia diz em Romanos, quando ela se refere ao legado que a gente herda quando aceitamos Cristo, ele diz: se sois filhos, logo sois herdeiro. A herança é muito interessante, que ela não tem a ver com o merecimento, ela tem a ver com ser filho. Herda por ser filho automaticamente. E eu descobri que mesmo no mundo físico, para você deixar de ser herdeiro de algo, não é simplesmente você dizer eu não quero. Se você tiver uma herança física, seja uma casa, um carro, uma terra, que você herde do seu pai, se você disser eu não quero ser herdeiro, nem por isso você deixa de ser. E eu descobri isso quando a minha mãe faleceu. Quando eu fui passar a minha parte para a minha irmã, parte da casa que era para dividir entre os irmãos, foi uma burocracia tão grande, porque eu tive que fazer um documento no cartório, mandar para Campo Grande, e depois que ele estava lá, esse documento voltou para mim, aí eu tive que ir lá e fazer um documento, pagar esse documento lá, e esse documento foi para lá e depois voltou aqui de novo. E ainda eu tive que arranjar um advogado, né, que foi o Dr. Felipe, que me ajudou nessa transição aí, fazendo o documento para mim, a quem eu agradeço. E depois disso ainda tinha mais 30 dias, caso eu arrependesse, eu poderia reaver os bens. Então, eu descobri que não é tão fácil de você deixar de ser herdeiro. É bem difícil, mesmo você não querendo a herança, né? Então, no mundo espiritual também não é diferente.
Quando nós somos filhos, nós somos herdeiros das crenças espirituais, do estilo de vida, dos protetores que os nossos pais colocaram sobre nós durante a nossa vida. E quando nós conhecemos o Evangelho, então nós precisamos romper com esses princípios. Nós precisamos de anular essas heranças, resistindo e desfazendo pactos, alianças, neutralizando essas portas no mundo espiritual para que elas não tenham influência sobre nossa vida. A Bíblia fala muito sobre bênçãos, tanto hereditárias, tanto bênçãos hereditárias, são muitos os textos, como a Bíblia fala de maldição que nós herdamos também. E não é pouco texto como as pessoas pensam que é. Eu fiz um levantamento sobre isso na Bíblia e eu fiquei espantado com a quantidade de textos direto, sem falar naqueles que são indiretamente, que mencionam indiretamente sobre o assunto. Então, meus amados, nós precisamos desfazer, rejeitar heranças, porque elas andam. Tem famílias que têm histórico de morte, de acidente, parece que todo mundo morre de acidente, né? Naquela família, famílias que têm histórico de assassinato, que pessoas se tornam assassinos, outros que se tornam vítimas, pessoas que praticamente na família, quase todo mundo tem o mesmo tipo de doença. Um tempo desse eu estava conversando com uma pessoa que na família dele praticamente já morreu quase todo mundo de câncer. Então a gente precisa rejeitar essas heranças no nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor já levou nossas doenças, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem pessoas que tudo na família dele vira morte, tudo gera bancarrota, tragédia. Eu vi um caso de uma família que todo mundo na família tem hemorroida, todo mundo na família tem algum problema de loucura. Já conheci famílias que têm histórico de loucura na família toda. Várias pessoas vão enlouquecendo, várias pessoas não param casado, quase todo mundo na família é separado, entendeu? Então, não pode ser normal isso. A gente não pode aceitar essas coisas como sendo apenas uma coincidência. Nós herdamos heranças espirituais. E é interessante, mais para frente eu vou mostrar alguns textos onde eu quero falar sobre essa questão das heranças e como ela se desenvolve, porque a herança, meus queridos, elas são em 5 áreas, né? Nós temos na área da questão da idolatria, que vem com promiscuidade, o ocultismo, o derramamento de sangue, herança indébita, a propiciação indébita de algo, o derramamento de sangue na família, histórico de aborto. Todas essas coisas, elas trazem heranças espirituais que vão afetar nossas vidas. E nós precisamos orar, rejeitando essas heranças nas nossas vidas, porque o Senhor já levou as nossas doenças, já carregou nossas maldições, mas elas não se desfazem automaticamente. É preciso renunciá-las, falando e renunciando cada envolvimento e rejeitando e ordenando para sair da nossa vida, da nossa família. Deus abençoe, eu oro por você, você ora por mim, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre como os demônios atuam e um pouco sobre os demônios ardilosos. Vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.